Capítulo 17. Xamadã recorre ao suborno na sua luta contra Mirdá. Durante muitos dias, o caso de Rustidium foi o assunto predominante na arca. Micaion, Micaster e Zamora elogiavam o mestre com veemência, dizendo Zamora que ele detestava até olhar ou tocar dinheiro. Benon e Abimar aprovaram e desaprovaram sem entusiasmo. Quanto a Himbal, reprovava abertamente, dizendo que o mundo jamais poderia passar sem dinheiro e que a riqueza era a justa recompensa de Deus à economia e à atividade, assim como a pobreza era o evidente castigo de Deus para a indolência e o desperdício, e que até o fim dos tempos haverá credores e devedores entre os homens. Entre mentes, Xamadã andava ocupadíssimo em restaurar o seu prestígio como superior. Chamou-me, uma vez em particular, para falar-me em sua cela, onde me disse o seguinte: Tu és o escriba e o historiador desta arca, e és filhos de um homem pobre, Naronda. Teu pai não possui terras, mas tem 7 filhos e a esposa, para os quais devem trabalhar e cuidar, de que não passem necessidade. Nada deves registrar deste infeliz episódio, pois, do contrário, os que vierem depois se rirão de Xamadã. Afasta-te deste réprobo Mirdade, e farei de teu pai um proprietário, enchendo-lhe os celeiros e o cofre. Ao que respondi, dizendo que Deus cuidaria de meu pai e de sua família, muito melhor do que jamais poderia Xamadã fazê-lo. Quanto a Mirdá, eu o considerava meu mestre e libertador, e preferia abandonar a vida a abandoná-lo. E com reverência ao histórico da arca, eu o faria fielmente, e do melhor modo que pudesse. Mais tarde, vim a saber que Xamadã fizera a mesma oferta a cada um dos companheiros, com que resultado não poderia dizer. Era de se notar, porém, que Himbal já não era tão constante no seu comparecimento ao ninho da águia. Capítulo 18. Mirdá adivinha a morte do pai de Himbal e as circunstâncias em que se dera. O mestre fala da morte. O tempo é o maior embusteiro. A roda do tempo, o seu aro e o seu eixo. Muita água já correra pelas montanhas abaixo e fora levada para o mar, quando os companheiros, exceto Himbal, mais uma vez se reuniram em volta do mestre no ninho da águia. O mestre estava falando sobre a vontade universal. Subitamente, porém, parou e disse: Himbal está em aflição. Ele nos procuraria para encontrar conforto, mas os seus pés estão muito envergonhados para que o possam trazer aqui. Vá buscá-lo, Abimar. Abimar se foi e em pouco voltava com Himbal, que soluçava e tremia, tendo no rosto uma expressão de profunda infelicidade. Vem para perto de mim, Himbal, disse Mirdá. Ah, Himbal, Himbal, porque teu pai morreu, tu deixas a tristezas roer o teu coração e tornas o sangue em lágrimas. Que farás quando toda a sua família morrer? Que farás quando todos os seus pais e todas as mães e todas as irmãs e irmãos deste mundo falecerem diante de ti, aos teus olhos? Ah, mestre, meu pai faleceu de morte violenta. Um touro que tinha comprado recentemente o chifrou na barriga e partiu-lhe o crânio anteontem. Acabo de sabê-lo por um mensageiro. Que desgraça a minha, que desgraça a minha. E ele morreu, ao que parece, quando a fortuna deste mundo começava a lhe sorrir, disse Mirdá. Assim é, mestre, é isso mesmo. E a sua sorte te causa maior sofrimento, porque o touro havia sido comprado com o dinheiro que tu lhe enviaste, disse o mestre. Assim é, mestre, é isso mesmo, ao que parece, vós sabeis tudo. Dinheiro era o preço do teu amor por Mirdá, disse Mirdá. Himbal nada mais pôde dizer, estava afogado em lágrimas. Teu pai não está morto, Himbal. Nem estão mortas ainda a sua forma e a sua sombra, mas estão mortos, verdadeiramente mortos, os teus sentidos para a forma e a sombra alteradas de teu pai, pois há formas tão tênues e delicadas, com sombras tão atenuadas que os ossos grosseiros do homem não as podem divisar. A sombra de um cedro na floresta não é a mesma que a de um cedro que se tornou mastro de um navio, ou pilar de um templo, ou cadafalso de um patíbulo.
Nem é a sombra daquele cedro a mesma ao sol e à luz das estrelas, ou da névoa rosada do crepúsculo. No entanto, aquele cedro, não importa quanto haja sido transformado, vive como um cedro, embora os outros cedros da floresta já não o reconheçam mais como irmão. Pode o bicho da seda que está sobre a folha reconhecer a irmã na crisálida que se encontra adormecida no casulo da seda? Ou pode esta reconhecer sua irmã na borboleta da seda que voa? Pode o grão de trigo na terra reconhecer o seu parentesco com a erva do trigo que cresce sobre a terra? Podem os vapores no ar ou nas águas no mar reconhecer como irmãos ou irmãos os pingentes de gelo na caverna da montanha? Pode a terra reconhecer como irmão o meteoro que cai sobre elas das profundezas do espaço? Pode o carvalho ver-se a si mesmo na bolota? Devido ao fato de teu pai estar agora em uma luz a qual os teus olhos não estão acostumados e em uma forma que não podes perceber, dizes que teu pai já não existe, mas o eu material do homem, não importa quando haja sido modificado e para onde tenha sido transportado, sempre projeta uma sombra até que se haja dissolvido no eu divino do homem. Um pedaço de madeira, seja ele hoje um galho verde na árvore ou uma cavilha na parede amanhã, continua a ser madeira e a mudar de forma até que seja consumida pelo fogo que há dentro dela. Do mesmo modo, o homem continua a ser homem, quando vivo ou quando morto, até que o Deus que há nele se consuma, o que quer dizer, até que ele compreenda a sua unidade com o único. Isso, porém, não se cumpre no ápice do tempo de um piscar de olhos, que o homem gosta de chamar de uma vida inteira. O tempo todo é uma vida inteira. Não há paradas e começos no tempo. Nem há hospedagem em que os viajantes possam parar para refrescar-se e descansar. O tempo é uma continuidade que se sobrepõe a si mesmo. A sua popa está ligada à sua proa. Nada termina e é posto à margem no tempo. Nada começa nem termina. O tempo é uma roda criada pelos sentidos e pelos sentidos lançada a girar no espaço. Vós sentes a estonteante mudança das estações e acreditais, então, que está tudo preso nas garras da mudança. Mas vós esqueçais de que o poder que dobra e desdobra as estações é eterno, único e sempre o mesmo. Vós sente as coisas crescerem e decaírem e, irreverentemente, declarais que a ruína é o fim de tudo que cresce. Mas esqueceis que o poder que faz as coisas crescerem e decaírem, esse não cresce e nem decai. Vós sentes a velocidade de vento em relação à brisa e dizeis que o vento é mais rápido. Mas apesar disso, admites que o que move o vento e o que move a brisa é um e o mesmo, e não corre com o vento nem vacila com a brisa. Como sois crédulos! Como vós deixais enganar com os truques que os vossos sentidos vos aplicam? Onde está a vossa imaginação? Somente com ela podereis ver que todas as coisas que vos deixam atônicos não são mais do que truques de prestidigitação. Como pode o vento ser mais rápido do que a brisa? Não é a brisa que dá origem ao vento? Não leva o vento a brisa consigo? Vós, andarilhos da terra, por que medes as distâncias que caminhais em passos e léguas? Tanto faz irdes perambulando vagarosamente como a galope. Não estareis sendo carregados por espaços e regiões para onde a terra está sendo levada? Não é, pois, o vosso passo igual ao passo da terra? Não é a terra, por sua vez, transportada por outros corpos celestes, sendo então a velocidade igual a desses corpos? Sim. A vagarosidade é a mãe da rapidez. A rapidez é a transportadora da vagarosidade. E a vagarosidade e a rapidez são inseparáveis em qualquer ponto do tempo e do espaço. Como dizeis vós que o crescimento é crescimento e a decadência é decadência e que um inimigo do outro? Já alguma coisa cresceu sem que eu haja feito à custa daquilo que decaiu? E já algo decaiu que não fosse em benefício do que cresce? Não cresceis vós por uma decadência contínua? E não entrais em decadência pelo contínuo crescimento?
Não são os mortos o subsolo dos vivos e os vivos o celeiro dos mortos? Se o crescimento é filho da decadência e a decadência filha do crescimento, se a vida é filha da morte e a morte filha da vida, então, na verdade, ambas são uma só em todos os pontos do tempo e do espaço. E, na verdade, a vossa alegria de viver e de crescer é tão estúpida quanto a vossa dor de decair e morrer. Como dizeis que só o outono é a estação das uvas? Em verdade vos digo que as uvas estão maduras também no inverno, quando não há mais do que um leve pulsar de seiva, imperceptível, mas sonhando os seus sonhos de videira, e também na primavera, quando forma os seus cachos de esmeralda, e também no verão, quando os cachos crescem e os bagos incham, e os seus rostos se tornam corados sob o ouro do sol. Se cada estação traz em si as outras três, então, na verdade, ao mesmo tempo, todas as estações em todos os pontos do tempo e do espaço. Que o tempo é o maior prestidigitador e os homens os mais papalvos. Muito semelhante ao esquilo na sua roda é o homem, que tendo posto a roda do tempo a girar, fica de tal modo dominado por ela e levado pelo movimento, que já não pode crer que ele é que faz mover, nem acha tempo para deter o giro do tempo. E tal como o gato que desgasta sua língua lambendo a pedra de amolar, na ilusão de que o sangue que está lambendo roreja da pedra. O homem lambe o seu próprio sangue derramado na roda do tempo e mastiga sua própria carne, dilacerada pelos raios do tempo, na ilusão de que sejam o sangue e a carne do tempo. A roda do tempo gira no vácuo do espaço. No seu aro estão situadas todas as coisas perceptíveis pelos sentidos, que nada podem perceber, senão no tempo e no espaço. E assim, as coisas continuam aparecendo e desaparecendo. O que desaparece para um, em certo ponto do tempo e do espaço, aparece para outro em outro ponto. O que pode ser dia para um, é noite para o outro, dependendo do quando e do onde do observador. Uma só é a estrada da vida e da morte, sobre o aro da roda do tempo, pois o movimento em círculos jamais pode atingir o fim e jamais se desgasta. E todo movimento no mundo é movimento circular. Então, o homem jamais se libertará do círculo vicioso do tempo. Sim, o homem se libertará, pois ele é herdeiro da liberdade sagrada de Deus. A roda do tempo gira, mas o seu eixo está sempre em repouso. Deus é o eixo da roda do tempo, conquanto tudo gire à volta dele no tempo e no espaço. Ele é sempre sem espaço e sem tempo. Conquanto tudo seja procedente de sua palavra é tão sem tempo e sem espaço como ele. No eixo está a paz, no aro a agitação. Onde quereis vós estar? Em verdade vos digo, escapai do aro do tempo para o eixo e vos poupareis da náusea do movimento. Deixai o tempo girar em volta de vós, porém não gireis vós com o tempo. Capítulo 19. Lógica e fé, navegação do eu e afirmação do eu. Como fazer parar a roda do tempo. Rindo e chorando, disse Banum: Perdoai-me, mestre, mas a vossa lógica me deixa confuso pela ilogicidade. Não me admira, Benum. Tu foste chamado o juiz. Hás de insistir sobre a lógica do caso antes de o decidirdes. Tens sido juiz tanto tempo e ainda não descobriste que a única utilidade da lógica é libertar o homem da lógica e levá-lo à fé que conduz à compreensão. A lógica é a imaturidade tecendo uma teia de aranha para apanhar o mamute do conhecimento. Quando a lógica atinge a maioridade, ela se estrangula em suas próprias redes e se transmuta na fé, que é o conhecimento mais profundo. A lógica é a muleta do aleijado, mas é uma carga para o que tem os pés ligeiros, e maior carga ainda para aqueles que têm asas. A lógica e a fé na segunda infância. A fé é a lógica que atingiu a maturidade. Quando a tua lógica atingir a maturidade, Benum, como logo se dará, tu não mais falarás em lógica. Para sair do aro da roda do tempo e passar ao eixo, é necessário que neguemos a nós mesmos. Pode o homem negar a sua própria existência? Perguntou Benum.
Para isso, realmente, terás que negar o eu, que é um joguete nas mãos do tempo, e assim afirmar o ser, que é imune às brincadeiras do tempo. Pode a negação de um ser constituir a afirmação do outro? Perguntou Benon. Sim, negar o eu é afirmar o ser. Enquanto aquele morre para mudar, este nasce para jamais mudar. A maior parte dos homens vive para morrer. Felizes são os que morrem para viver. No entanto, o homem ama a sua identidade. Como pode ele mergulhar em Deus e ainda estar consciente de sua própria identidade? Perguntou Benon. É prejuízo para o regato perder-se no mar e estar assim consciente de sua identidade como mar? Para o homem, perder a sua identidade em Deus é somente perder a sua sombra e encontrar a essência sem sombra do seu ser. Como pode o homem, criatura do tempo, libertar-se das muletas do tempo? Perguntou-me Caster. Assim como a morte te livrará da morte e a vida te libertará da vida, o tempo te libertará do tempo. O homem se cansará tanto das mudanças que tudo nele ansiará e almejará apaixonadamente por aquilo que é mais poderoso do que as mudanças, e é certo que se encontrará a si mesmo. Felizes os que almejam, pois estão já no limiar da liberdade. É a eles que busco, é para eles que prego. Não vos busqueis a vós, porque houve aquilo que almejais. Mas desgraçados serão aqueles que se embalam nas voltas do tempo, e nelas procuram sua liberdade e paz. Tão logo sorriem para nascer e já propiciam a chorar para morrer. Tão logo se enchem, são imediatamente esvaziados. Mal acabaram de apanhar a pomba da paz e ela se transforma em suas mãos no abutre da guerra. Quanto mais pensam que sabem, menos em verdade conhecem. Quanto mais avançam, mais na verdade retrocedem. Quanto mais alto sobem, mais fundo caem. Para estes, minhas palavras serão vagas e irritantes murmurações. Serão como orações no hospício ou como tochas acesas diante dos cegos. Enquanto também eles não ansiarem pela liberdade, não terão seus ouvidos abertos para as minhas palavras. Não só abristes os meus ouvidos, mestre, mas também o meu coração. Perdoai a Rimbal surdo e cego de ontem, disse Rimbal chorando. Suprime as tuas lágrimas, Rimbal. Uma lágrima jamais pode tornar-se um olho que busca horizontes além do tempo e do espaço. Deixa que aqueles que se riem, quando os dedos ágeis do tempo lhes fazem cócegas, chorem quando a sua pele for despedaçada pelas unhas do próprio tempo. Deixa que aqueles que dançam e cantam a radiante mocidade cambaleiem e gemam as rugas da velhice. Deixa que os foliões dos carnavais do tempo cubram suas cabeças com cinzas nos seus funerais. Tu, porém, deves estar sempre sereno. No caleidoscópio das mudanças, procura somente o que é imutável. Nada há no tempo que valha uma lágrima. Nada há que valha uma gargalhada. A face que ri e a que chora estão ambas desfiguradas e contorcidas. Queres evitar o sal das lágrimas? Evita, então, as contorções do riso. A lágrima, ao evaporar-se, torna-se escarninho. O riso, escarninho, quando condensado, torna-se uma lágrima. Não seja volátil para o riso, nem condensável para a tristeza, mas serenamente igual para ambos. Queridos ouvintes, este foi mais um capítulo do livro de Mirdá. Se você gostou do áudio, deixe seu like e ative o sininho para ser avisado dos próximos capítulos. Gratidão, minha voz, sua voz.